Olá, minha gente boa, minha gente saudável e muito querida, minhas ouvintes e meus ouvintes da leitura do livro Anticristo de Friedrich Nietzsche, filósofo alemão. Vamos hoje ler o aforismo de número 52. O cristianismo também se encontra em oposição a toda boa contribuição intelectual. A razão doente é o único tipo de razão que o cristianismo pode usar. Ele toma o partido de tudo o que é idiota. Apregoa a maldição contra o espírito e contra a superfiba. Esperem um pouco, senhores e senhoras. Esse termo de Nietzsche aqui é superbia. Superbia. Isso é do latim. É do latim soberba, orgulho, arrogância, altivez, supérbia. Não é superbia, é supérbia. Então, repetindo, o cristianismo toma o partido de tudo que é idiota, apregoa a maldição contra o espírito e contra a soberba, a altivez, o orgulho, a arrogância. Muito bem. Continuando. Ele apregoa a maldição contra o espírito e contra a soberba do intelecto saudável. O orgulho do intelecto saudável. Porque a doença é a essência do cristianismo, o estado cristão típico da fé, que disso resulta, deve ser também uma forma de doença. E todos os caminhos legítimos, retos e científicos que levam ao conhecimento devem ser banidos da igreja como caminhos proibidos. A dúvida em si já é pecado. A ausência completa de limpeza psicológica no sacerdote, basta olhá-lo para ver, é um fenômeno resultante da decadência.
Há que observar nas mulheres histéricas e nas crianças raquíticas a regularidade da falsificação dos instintos, o prazer de mentir por mentir e a incapacidade para olhar para frente e caminhar direito, que são sintomas de decadência. A fé significa a vontade evitando saber o que é verdadeiro. O pietista, de piedade, não é? O sacerdote de ambos os sexos é uma fraude porque é doente. Seu instinto exige que em nenhum momento a verdade seja um direito. Tudo que adoece é bom. O que quer que venha da abundância, da superabundância do poder, é mal. Tal como argumenta o crédulo. A compulsão para mentir, eis como reconheço os teólogos predestinados. Outra característica do teólogo é a sua incapacidade de se adequar à fisiologia. Desculpem, à filologia, o estudo dos livros. Ao que aqui me refiro como fidedigna. É, em um sentido geral, a arte de ler bem, a capacidade para absorver os fatos sem interpretá-los de modo falso e sem perder, na ânsia de compreendê-los, a cautela, a sutileza e a paciência. A filologia, como efíxis, ou seja, ceticismo, entre os gregos o ceticismo era também, às vezes, chamado de efectismo. Desculpem. Efeticismo. De efexis. Então, a filologia como efexismo, ou seja, ceticismo, da interpretação, torna-se simplesmente de livros, de jornais, de eventos dos mais funestos ou de fatos meteorológicos, sem mencionar a salvação da alma. A maneira como o teólogo, seja em Berlim, seja em Roma, interpreta, digamos, uma passagem da Escritura,
ou uma experiência, ou uma vitória patriótica do exercício nacional, à luz excelsa dos salmos de Davi, é sempre tão ousada que faz um filólogo subir pelas paredes. Mas o que é que pode ele fazer quando os pietistas e outras vacas da Suábia usam a mão de Deus? Vamos ver o que é. Usam a mão de Deus para converter a existência miserável que levam em um milagre da graça e da providência. Em uma experiência de salvação. Vamos ver o que é Suábia. O que Nietzsche quer dizer com isso? É uma referência à Universidade de Tübingen e sua famosa escola de crítica bíblica. O líder dessa escola foi E.C. Bauer, e um homem e um dos homens mais influenciados por ele foi um sábio chamado David F. Screms, a quem Nietzsche abominou. Esse aforismo está cheio de citações complicadas em latim. Continuando, o mais humilde esforço do espírito, sem falar em decadência, melhor, sem falar em decência, deveria ser suficiente para persuadir esses intérpretes da perfeita infantilidade e indignidade de tal abuso da destreza. O que é interessante é que ele fala da destreza manual divina. Embora seja pequena a nossa piedade, caso encontrássemos um Deus que sempre curasse os nossos resfriados no momento certo, ou nos colocasse numa carruagem assim que a chuva começasse, tal Deus nos pareceria tão absurdo que mesmo que existisse, deveria ser abolido. Deus, como um servo, como um carteiro, como um mensageiro, no fundo não passa de uma designação para o mais estúpido dos acasos, a divina providência. Como um terço da Alemanha cultua. E que é culta e ainda acredita
é um argumento tão forte contra Deus que seria impossível pensar em algo mais forte. De qualquer modo, é um argumento contra os próprios alemães. É este aforismo aqui, de número 52, ele, na realidade, destrói todo e qualquer conceito da existência de Deus. Mas o que é interessante é que Nietzsche diz que o conceito de Deus não é culpado, porque ele foi inventado pelos homens. E ele é inventado e reinventado. Ele foi inventado pelos judeus, que não queriam o jugo romano, e antes mesmo pelos judeus do Êxodo, que seguiram Moisés. Depois ele foi inventado pelos cristãos, que em nome dele fizeram as cruzadas. Depois, na Idade Média, ele foi inventado pela Igreja Católica para a criação das universidades e da filosofia dos filósofos católicos, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Anselmo e outros. Ele foi inventado por Thomas More, no tempo da monarquia antiga da Inglaterra, de Henrique VIII, e que foi canonizado santo. São Thomas More, ou São Thomas More, padroeiro dos políticos. E ele foi inventado por um monte de papas, desde papas guerreiros até papas que lutaram entre si como guerreiros para ocupar o papado. E depois ele foi inventado em discussões como a gente vê no livro de Humberto Eco, O Nome da Rosa. Ele foi inventado no mercantilismo, no feudalismo, no mercantilismo e principalmente no capitalismo. E agora ele está sendo inventado pelos certeza mesmo, só por alto. neopentecostais. Hitler, quando se elegeu na Alemanha para o parlamento alemão e depois se tornou plenipotenciário poderoso da Alemanha, mediante uma série de golpes, inventou Deus também. Um dos papas aí que não se juntou aos judeus para combater Hitler, mas sim se juntou a Hitler para combater os judeus, foi Pio XII. O Papa Bento XVI e o Papa Paulo II, João Paulo II, inventaram um Deus que combateu a teoria da libertação.
de Leonardo Boff, de Frei Beto, de padres nicaragüenses que deram força para a derrubada do ditador Somoza. Então, minha gente, Deus é inventado e reinventado a todo momento. Tem gente que pede a Deus nos estádios de futebol para o time fazer gol. Tem gente que pede a Deus para enricar, como é o caso dessas igrejas da prosperidade. Tem gente que é extremamente piedoso, doador de muitas esmolas, e que inventa Deus para ir para os céus, porque dá uma esmola, uma cesta básica a quem está morrendo de fome. Mas eu queria que inventassem Deus para fazer a revolução socialista, sabia? Seria muito interessante. Porque aos trabalhadores usariam esse Deus, todo-poderoso, onisciente, onipotente e prepotente, para se assenhorar dos meios de produção e derrubar o capitalismo, fazendo uma sociedade sem classes. Esse é o Deus que deveria ser cultivado, cultuado. O Deus revolucionário. O Deus da mudança. Mas isso, quem inventou Deus não quer isso. Quem tem Deus no coração jamais vai querer um Deus que faça isso. E aí ficam os lutadores, os adeptos de um cristianismo desvirtuado, de um cristianismo neopentecostal, neoliberal e nazifascista, mandando e desmandando há séculos, principalmente num país como o nosso, da Casa Grande Senzala. Gente, muito obrigado, até o próximo aforismo. Não se esqueçam de que outubro é outubro rosa. As meninas devem procurar se prevenir contra o câncer de mama. E os rapazes devem incentivá-las a isso. Muito obrigado e até a próxima.